Salut mon ami! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diferenças que existem entre o verbo dire e o verbo parler. Geralmente os brasileiros têm uma confusão entre esses dois verbos porque em português a gente usa o verbo dizer com sinônimo de falar em muitas ocasiões. Por exemplo, se eu pego a frase eu digo sempre a Maria para ir ao mercado. Eu posso dizer eu falo sempre a Maria para ir ao mercado. Só que em francês, ao pé da letra, dizer é dire e falar é parler. Só que eu não posso dizer dire sempre com o sentido de parler. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes não dá certo em francês. Então no vídeo de hoje a gente vai ver como que eu digo essa frase que eu acabei de falar em francês. No final do vídeo você vai entender qual usar, se é o dire ou se é o parler. Então, para que você nunca mais confunda o verbo dire e o verbo parler, eu vou te dar duas dicas que vão fazer com que você nunca mais esqueça e nunca mais confunda os dois verbos. A primeira dica é a seguinte: você sempre vai usar o verbo dire quando você quiser introduzir uma citação ou uma frase do estilo discurso indireto. Então, vou te dar um exemplo de citação. Seria uma frase assim: penso, logo existo, diz Descartes. Isso é uma citação. Em francês ficaria je pense, donc je suis, dit Descartes. Então repare que aqui eu usei o verbo dire, dit Descartes, que está conjugado no presente. Seria errado dizer je pense, donc je suis, parle Descartes. E no caso de um discurso indireto, seria uma frase assim, quer ver? O Descartes diz que ele pensa, logo ele é. Em francês, então eu teria Descartes dit qu'il pense, donc il est. Então aqui também eu usei o verbo dire e não o verbo parler. E mesmo assim você pode continuar me perguntando, mas Jerome, quando que eu uso o dire e quando que eu uso o parler? E aqui vem a minha segunda dica que vai te ajudar com isso. Sempre que em português você puder substituir o verbo falar pelo verbo dizer, então nesse caso, quando você quiser passar a frase para o francês, você sempre vai usar o verbo dire. Um exemplo é a frase lá do começo do vídeo. Eu sempre digo a Maria para ir ao mercado. Eu sempre falo a Maria para ir ao mercado. Logo, eu posso substituir o dizer pelo falar. Então, se eu quiser levar essa frase para o francês, eu preciso usar o verbo dire. E a frase fica então, je dis toujours a Maria d'aller au marché. Então, só o verbo dire é possível. Está errado dizer je parle toujours a Maria d'aller au marché. Está totalmente errado. E quando você não puder, na sua frase em português, substituir o verbo falar pelo verbo dizer, então nesse caso, em francês, você somente poderá usar o verbo parler. Um exemplo: o Guillaume fala 3 idiomas. Fica estranho se eu digo em português o Guillaume diz 3 idiomas, né? Então nesse caso, em francês, eu só posso usar o verbo parler. E eu diria Guillaume parle 3 langues. Outro exemplo, o Julien não gosta de falar em público. Fica estranho se eu digo, o Julien não gosta de dizer em público. Então, nesse caso, em francês, eu só vou poder usar o verbo parler. E a frase fica, Julien n'aime pas parler en public. Bom, essas foram as dicas de hoje para você nunca mais confundir dire e parler. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Salut e à bientôt!